Do escândalo do Master, eu quero levar nossa conversa agora para uma outra situação que é escandalosa. O ex-chefe da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, alertou numa entrevista publicada hoje pelo Estadão que o Brasil enfrenta uma deterioração gradual, porém de tal ordem da sua capacidade militar, que as Forças Armadas do país não estão preparadas para qualquer conflito moderno. Isso é escandaloso. Confira. Ao falar de investimentos, o tenente brigadeiro disse ao Estadão que a defesa brasileira está em uma situação descendente e preocupante já há algum tempo, e não é deste governo, é nos últimos 30 anos. Segundo ele, um dos motivos é a baixa percepção histórica de ameaça na América do Sul, além das carências sociais do país. Em síntese, nossa capacidade militar está já há algum tempo incompatível com o bem maior que deve proteger, o Brasil, afirmou o tenente brigadeiro. No entanto, os atuais conflitos internacionais, além das declarações expansionistas de Donald Trump, seguidas de intervenções militares, acenderam o que o oficial chamou de luz vermelha. É a difícil constatação de que nossas Forças Armadas não estão minimamente preparadas para os conflitos modernos, que o grau de dissuasão militar está muito reduzido. O tenente brigadeiro criticou o orçamento engessado do governo federal, mas além de investimentos, defende uma reforma na gestão da defesa com um controle centralizado das Forças Armadas, subordinando Exército, Marinha e Força Aérea a um Estado-Maior conjunto. Foi a primeira entrevista do ex-chefe da FAB desde o seu depoimento ao Supremo Tribunal Federal, considerado peça-chave no julgamento da tentativa de golpe que terminou na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de alguns generais. Batista disse que até hoje recebe ataques de oficiais da reserva e da ativa por ter se oposto em 2022 às medidas de exceção que chegaram a ser analisadas no governo de Bolsonaro, e chama seus críticos de farda de viúvas do golpe que sonharam. Crédito a quem merece, a entrevista foi conduzida pelo colega lá do Estadão, Marcelo Godoy, repórter. Caio, há outro aspecto importante do que ele diz nessa entrevista a respeito do golpe e do que foram os estertores do governo Bolsonaro. Mas, em primeiro lugar, esse alerta que ele chama está meio tardio. Completamente. Parece que o governo ele só se ligou, o governo Lula 3, das necessidades das Forças Armadas por conta das duas guerras, né? Da guerra da Ucrânia, né, que começou antes até do Lula 3, e do conflito agora no Oriente Médio, que a gente está assistindo, e cada guerra, e a gente cobre muito bem aqui, né, pela sua expertise, a expertise do Lorival, principalmente as guerras, e mostra como a guerra do Oriente Médio já deu um salto, né, em relação a tecnologias, a utilização de inteligência artificial, enfim, e agora precisou ter isso, porque a depender apenas do governo Lula, a gente lembra como foi o começo do governo Lula, por conta do 8 de janeiro, a transferência de responsabilidades militares, caiu o chefe do Exército, o petismo tem uma objeção, né, a militares, né? E isso depois do bolsonarismo ficou ainda mais acentuado, mas as duas guerras parecem ter feito o governo cair na real, muito embora não tenha recursos para cobrir esse buraco, né? O plano, a necessidade é de 800 bilhões, o governo apresentou um plano de 400 bilhões, isso num espaço aí de pouco mais de 10 anos, mas não tem dinheiro para modernizar, mas agora se ligou da necessidade de modernizar. Murilo, por favor, Murilo, prossiga. Vá adiante só com a minha pergunta. O brigadeiro, ele sugere nessa entrevista que as Forças Armadas absorveram o bolsonarismo, ou melhor dito, absorveram os danos causados pelo bolsonarismo, pela politização das Forças Armadas, absorveram? Olha, de certa forma, sim, são obedientes, né? Eles cumpriram ordens, eles sentiram o drama institucional que eles viveram e eles tomaram a atitude de absorver tudo que aconteceu. Agora, eu queria voltar à sua observação. Por justiça, esse governo aprovou uma emenda, ou permitiu, ou deixou, ou apoiou uma emenda constitucional que deu
uma verba orçamentária para os próximos 5 anos para programas estratégicos de defesa do Brasil. Muito bem. Agora, isso não elimina o fato de que toda a questão da defesa no Brasil tem sido tratada com muito preconceito com relação aos militares, por questões ideológicas. E é um paradoxo porque, sobretudo os governos de esquerda, tratam a questão da soberania com muita veemência, né? Veja bem agora o fato de cancelarem o visto de um assessor do Trump que vinha ao Brasil, sempre falando da soberania, mas, por outro lado, a gente não vê uma política destinada a garantir efetivamente a soberania do Brasil. Agora, ao ponto que você se referiu, sim, acho que as Forças Armadas e os militares, de modo geral, cataram, respeitaram e agiram dentro do limite constitucional, tendo superado essa questão que foi muito delicada para a imagem deles. Daniel. William, mesmo dentro do dimensionamento das Forças Armadas para um cenário dos anos 2000, no máximo 2010, a gente está muito atrasado. A FAB decidiu, em 2014, encomendar 36 caças Gripen. Que o brigadeiro está dizendo que, na verdade, a gente precisa de 66. Exatamente. Porque 36 parece muita coisa, mas se a gente posicionar essa frota ali em Anápolis, no Rio Grande do Sul, e descontar o que está em manutenção, a gente tem uma frota muito pequena para qualquer ameaça aérea. Muito pequena. E essas entregas dos 36 já estão completamente atrasadas, pouco mais de 12 chegaram até agora. O cronograma sendo dilatado, submarino nuclear que foi projetado ali em torno de 2008, está com uma estimativa de ser entregue na segunda metade da década de 2030. O Exército está sem uma defesa de média altura, que é importantíssimo, e a gente está nulo no que aconteceu no principal advento ali da guerra Rússia-Ucrânia, que é um sistema de drones capaz de... Ninguém está esperando aqui que o Brasil, num caso de ameaça externa, principalmente de uma potência militar, seja equivalente, mas que aumente o custo de qualquer incursão. O Brasil não está preparado para isso hoje. Agora, o susto é que 30 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal, até 2031, também não são suficientes para isso. Então, nós vamos gastar o quê? Não vamos gastar o que não tem. E aqui eu começo falando da reforma da Previdência dos militares. O maior gasto hoje dos militares é com folha de pagamento. Quer dizer, é uma formulação de gasto público para a defesa e para a força militar que está totalmente distorcida faz muitos anos. Então, não adianta querer fazer planos ou tirar do arcabouço, porque isso tudo vai para o orçamento. Não é que o dinheiro vai desaparecer, mas faltou pensamento estratégico. E o pensamento estratégico precisa repensar estrategicamente como as Forças Armadas estão compostas e qual é o custo que elas têm. Então, ter que abrir mão de um investimento estratégico no mundo que a gente vive hoje. Por quê? Porque a conta de folha de pagamento de pessoal e da Previdência toma tudo, com a concepção e a cultura que ainda existe e resiste a qualquer tipo de reforma, não vai adiantar. Pode fazer o arcabouço que for, o teto de gasto que for, o teto fiscal que for, que não vai mudar essa dinâmica do gasto com as Forças Armadas. Há outro ponto nessa entrevista do brigadeiro que tem muita atualidade em função da postura do governo americano, na Casa Branca, de dizer o seguinte: nós vamos empregar a força letal contra os narcotraficantes, contra os cartéis, não interessa onde, não interessa como. E uma vez declarada uma organização criminosa como terrorista, os americanos abrem uma avenida para exercer essa coerção militar. Vem o brigadeiro, ex-comandante da FAB, e diz o seguinte: não, isso não nos interessa. Usar Forças Armadas como polícia, isso aí não funciona, mas é a pressão que está sendo exercida sobre o Brasil? Sim, não especificamente para que as Forças Armadas entrem nesse combate, né? Mas justamente para que o governo brasileiro mude a classificação de porque ele usa um exemplo sem... da área dele. Ele diz assim: nós estamos derrubando o avião de narcotraficante. Sim. Quer dizer, isso não precisa os americanos dizerem para a gente. O que a gente tem que fazer com o narcotraficante? A gente derruba avião que entra no espaço aéreo brasileiro não autorizado e se comporta de maneira suspeita. Então, o que ele está colocando é o seguinte: é o tipo de pressão que nós vamos fazer o que com ela? Sim, acho que a grande questão da entrevista ali que ele coloca é que o Brasil não está preparado para um conflito moderno. E aí esse conflito, na visão dele, divergindo
do Pentágono e da Casa Branca não é a nossa guerra diplomática para ser comprada. A nossa questão é orçamentar e modernizar as forças para nos preparar para os conflitos modernos do mundo, para o qual nós estamos preparados há 10, 20, 30 anos. Né? Ele coloca a questão das facções e do Comando Vermelho e do PCC como uma questão lateral para as Forças Armadas, e a rigor as Forças Armadas nunca deixaram de entrar, nunca se sentiram confortáveis em entrar nessas situações que não são as áreas fim delas, né? A intervenção no Rio de Janeiro, eles acabam entrando porque cumprem missão, mas nunca se viram ali como aptas para entrar e nunca gostaram de entrar nisso, né? Elas sempre defenderam modernização e aí está ficando cada vez mais crítica a situação. Não, tem um ponto, né, que dialoga muito com essa coisa dos Estados Unidos quererem colocar a PCC, Comando Vermelho, como terrorista, e a gente sabe por onde chegam muitas das armas usadas por esses grupos criminosos. Por uma fronteira porosa, mal vigilada, negligenciada há muito tempo pelo governo brasileiro. E uma coisa que dialoga com o que a gente estava dizendo era o seguinte: o governo Fernando Henrique criou e propôs o CISFRON, Sistema de Monitoramento das Fronteiras. A situação do CISFRON, 30 anos depois, você tem 20% de implementação do CISFRON. Você tem um CISFRON que deveria estar sendo entregue agora, já deveria ter sido entregue completamente, com uma previsão de ser entregue em 2040. Então, assim, isso, se você precisa escolher algumas prioridades, e prioridade não deveria nem ser uma palavra no plural, prioridade é no singular, essa é uma, né? Murilo, um dos pontos abordados na entrevista tem a ver com a famosa GLO, Garantia de Lei e Ordem. Tem um conteúdo político muito específico e muito tenso toda vez que se fala da relação entre Forças Armadas e o governo, particularmente o governo do presidente Lula. Do ponto de vista político, com todo o esforço que o ministro da Defesa, José Múcio, teve de ser o algodão entre cristais, isso está resolvido? Olha, sim, porque há um respeito institucional à presidência da República e há um desejo muito claro de não se criar nenhuma espécie de turbulência nesses aspectos. Ainda mais quando se vê que há um conflito institucional grande, não precisa mencionar aí as questões do Congresso, com o Supremo e do Executivo, e que já tensionam demais o país. Então, a gente nota não, há uma certeza de que, pelo lado das Forças Armadas e dos militares, há uma contenção ao seu papel constitucional e evitar que qualquer tipo de expressão possa ser interpretada como uma crítica ao momento. Então, essa é a minha visão. Tanto é que, quando se dizia há pouco de que haveria um mal-estar, porque os militares teriam aceitado toda a questão do julgamento dos atos golpistas e de militares nessa questão, eles aceitaram isso com tranquilidade, imediatamente se disse, não, eles tinham que aceitar mesmo, porque estavam cumprindo as obrigações e as questões colocadas pelos mandamentos constitucionais. Então, essa é a situação. Eu não vejo aí um fator de intranquilidade nesse momento.